Boa tarde a todas e todos. Chegamos às semifinais da nossa terceira edição do Electoral Multicourt Competition, nosso querido julgamento simulado de direito eleitoral. E hoje eu quero agradecer a participação do TRE do Paraná, que está aqui em composição plena, dando aos nossos competidores a experiência de uma imersão completa como um advogado de ponta. Parabenizo aos nossos semifinalistas. A primeira rodada de semifinais que teremos será com a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, performando o polo ativo, e a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, performando o polo passivo. Eu peço aos presentes que, por favor, colaborem com um pouco de silêncio, porque os nossos competidores a partir de agora, atuarão performando uma banca de advogados, defendendo os seus clientes. Eu parabenizo mais uma vez os nossos competidores pela trajetória notável que tiveram até aqui, desejo boa sorte e me apresento como secretária dessa sessão. Meu nome é Laila Mello, eu faço parte da comissão organizadora do Electoral Multicourt, que é um julgamento simulado de direito eleitoral que se baseia nos formatos do Multicourt americano, IAMUT, que performa a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a nossa diferença para uma sessão usual num tribunal regional eleitoral é que os julgadores podem interpelar diretamente os nossos oradores. Então, primeiramente, eu vou passar algumas instruções. Primeiro, preciso lembrar aos nossos competidores que o tempo de fala inicial é de 20 minutos, que os senhores discricionariamente dividiram e, por isso, tem que seguir à risca. E depois, 3 minutos de tréplica e 3 minutos de réplica. Lembro que, quando faltarem 2 minutos para a finalização da fala inicial, eu sinalizarei aqui, mas os senhores também terão o cronógrafo para acompanhar aqui na frente. E nas falas finais, de apenas 3 minutos, nós sinalizaremos quando faltar 1 minuto para a interrupção. Lembro a todas e todos que o nosso excelentíssimo presidente pode e deve interrompê-los ao final do tempo, pois a gestão de tempo diante de uma sustentação oral é um dos nossos critérios de avaliação. Ok? Primeiramente, eu quero agradecer de maneira nominal aos nossos excelentíssimos desembargadores e membros do Ministério Público que estão aqui presentes. O excelentíssimo desembargador presidente, Dr. Sigurd Roberto Bengtson, a excelentíssima desembargadora, doutora Andrea Fabiane Busato, a excelentíssima desembargadora Cláudia Cristina Cristófani, o excelentíssimo desembargador Júlio Jacob Júnior, o excelentíssimo desembargador Anderson Ricardo Fogaça, o excelentíssimo desembargador Guilherme Frederico Hernandes e o excelentíssimo desembargador Luciano Falavinha, além do nosso excelentíssimo membro do Ministério Público, Dr. Marcelo Godoy. Dito isto, eu peço que as nossas duas duplas se aproximem do púlpito e, por favor, se apresentem com a ordem de fala e o tempo. Primeiramente, a equipe da UERJ, que performa o polo ativo. Daniela e Caio, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Daniela, eu sou representante da equipe da UERJ. Nós estaremos representando o polo ativo dessa ação e dividiremos o tempo da seguinte maneira. Eu abordarei a primeira questão por 9 minutos e, em seguida, Caio adentrará nas questões meritórias por 11 minutos. Muito obrigada. Agora, por favor, ao púlpito, a dupla que performa o nosso polo passivo, UFES. Ordem de fala e minutagem. Boa tarde, meu nome é Luísa, somos da equipe UFES, estamos representando o polo passivo. Eu começarei a sustentação pelo tempo regimental de 10 minutos e a minha colega Maria Eduarda dará continuidade também pelo tempo regimental de 10 minutos. Eu, Luísa, serei responsável pela tréplica. Agradeço. A equipe que performa o nosso polo ativo pode voltar ao púlpito. E, a partir de agora, o excelentíssimo senhor presidente pode apregoar a sessão e dar início aos trabalhos da maneira que achar conveniente. Declaro iniciados os trabalhos de julgamento. Em primeiro lugar, eu quero aqui destacar a alegria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ter sido convidado para poder participar desse julgamento. Eu cumprimento aqui, em primeiro lugar, os eminentes membros do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a juíza de direito substituto, doutora Andrea Fabiane Grotti Busato,
o desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, o nosso eminente procurador eleitoral, Dr. Marcelo Godoy, o desembargador substituto Luciano Carrasco Falavinha Souza, o desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior e o desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens. Também cumprimento Laila, ela, nossa secretária das sessões. Quero também agradecer ao Dr. Paulo Gulambiuk, presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, IPRAD, Dr. Guilherme de Salles Gonçalves, presidente do 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, Dr. Marcelo Ribeiro, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, doutora Vânia Ieta, coordenadora-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, doutora Marilda Silveira, coordenadora acadêmica do 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Também eu quero saudar os eminentes presidentes dos tribunais regionais eleitorais que estão aqui presentes no evento, desembargador João Guilherme Lages Mendes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, desembargador Adalberto de Oliveira Melo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e presidente do Colégio de Presidente dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, COPTEL. O desembargador José Antônio Encinas Manfre, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E todos os demais membros das cortes e tribunais regionais eleitorais aqui presentes, funcionários da Justiça Eleitoral do Paraná e de todo o Brasil que estão aqui prestigiando esse julgamento. O julgamento número 1, que eu chamo julgamento, versa sobre o julgamento conjunto de 3 ações de investigação judiciais eleitorais, AIGES, ajuizadas respectivamente por Fernando Cabral, pelos partidos C e D, e por Fernando Cabral e pelo partido D. Figuram como polo passivo Marluce da Silva, partido A, e Cícero José, partido B. Estão inscritos para sustentações orais as ilustres e ilustres advogados no polo ativo, doutora Daniela Fernandes, do Rio de Janeiro, doutor Caio dos Santos, Rio de Janeiro, e polo passivo, doutora Luísa França, Espírito Santo, e doutora Carolina Costa, do Espírito Santo. Então, eu tenho a satisfação de dar a palavra aos ilustres advogados dos autores. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa da qual cumprimento toda a honorável banca, desembargadores, desembargadoras e representantes do Ministério Público, bem como as advogadas da outra parte. Como sabe-se, a presente sustentação refere-se ao julgamento de 3 AIGES em face de Marluce da Silva e Cícero José, especificamente pelos fatos de abuso do poder político, abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. No entanto, a outra parte tenta, de todo modo, arguir questões preliminares ao mérito, tendo em vista que, inexistindo razão nas questões meritórias, tenta declarar a nulidade do presente processo ou de estranhamento de provas. E é nesse momento que vamos versar sobre essa questão. Iniciando sobre a reunião processual. Como sabe, é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal na ADI 5507 que, nos termos do artigo 96b da Lei 9.504, não há inconstitucionalidade na reunião processual quando não afetar o contraditório e a ampla defesa,
devendo inclusive os processos ser reunidos por economia processual. E é exatamente isso do que se trata o caso em tela. Honoráveis jurados, como sabem, nos termos da presente sustentação, não somente a outra parte carece de demonstrar qual seria o prejuízo à defesa em razão da reunião processual, como todos os fatos em tela versam sobre a mesma questão, e qual seja a campanha política de Cícero José e Marlúcio da Silva, que, tentando agariar votos no interior do Estado, tenta, de todo modo, utilizando-se dos mais diversos artifícios, convencer o eleitorado. O que a outra parte tenta arguir em todo momento no presente processo é que estaria prejudicado o contraditório ampla defesa em virtude do indeferimento de prova pericial por causa do vídeo juntado aos autos. No entanto, honoráveis magistrados, reforçamos que o vídeo em tela não é prejudicial e não há violação ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque a prova que fundamenta a nossa tese em todo o processo é especificamente a prova testemunhal. Como se pode perceber pelos autos do processo, a prova testemunhal foi deferida para ambas as partes e houve um inquirimento de testemunhas respeitando o devido processo, que é compromisso dessa acusação. O devido processo foi respeitado e, à luz desse contexto, uma das testemunhas inquiridas pela parte gravou um vídeo quando estava na manifestação. No entanto, vale reforçar, não é esse vídeo que alicerça a nossa tese. Desse modo, o indeferimento de prova pericial não haveria nenhum resultado efetivo para o processo ter indeferido ou deferido a prova pericial. Ademais, vale reforçar que argumenta-se que a prova pericial teria sido necessária, pois estariam bêbadas as pessoas no vídeo. E isso só reforça a nossa alegação de que havia bebidas no evento em Marcondes. Ora, honoráveis magistrados, não há perito necessário para verificar se as pessoas no vídeo estão falando a verdade ou não. Mas o que podemos confirmar é que nossas testemunhas e todas as pessoas presentes no evento em Marcondes, que foi um evento grande, considerando que é uma cidade pequena, puderam atestar que ocorreu tal evento no aniversário da cidade. E, portanto, passaremos agora à análise das provas dos presentes autos. Isso porque tenta a outra parte deslegitimar as provas da Operação Locke, informando que estaria violando a cadeia de custódia ou qualquer outra forma. E reforçamos, como bem entende a jurisprudência do TSE, são aplicáveis subsidiariamente no processo eleitoral as normas do processo civil. E, nesses termos, o artigo 435 do Código de Processo Civil é claro. Em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova dos atos, é possível. Então, queremos reforçar o quê? Nesse contexto, tendo em vista que o documento da Operação Locke mas foi finalizado após a instrução processual e a contestação e a petição inicial foi juntado aos autos do processo posteriormente. Reforçamos, não se trata de fato novo e nenhum novo contexto dos autos, mas tão somente uma prova que foi finalizada a posteriori à instrução processual. Desculpa interromper, já interrompendo. A questão da Operação Locke, ao final do processo, houve instrução sobre ele? Honorável magistrado, não temos informações sobre isso no presente auto, mas nós confirmamos... Não. A senhora falou que a prova da Operação Locke, juntada à alegação final, é possível sua aferição, porque o artigo 435 do CPC autoriza juntar o documento até o final. Minha pergunta é, esse documento, houve instrução sobre ele nessa AIGE? As testemunhas foram ouvidas sobre esse processo da Operação Locke? Honorável magistrado, as testemunhas ainda não foram ouvidas sobre a Operação Locke em específico. Essas testemunhas ouvidas nesse processo foram ouvidas sobre quais fatos? As testemunhas sobre esse processo foram ouvidas sobre o fato 1, fato 2, fato 3 e fato 4. Isso significa especificamente o evento na cidade de Lages... Isso eu sei, está na inicial. Perfeito. Na resposta já vi. Com relação a essa Operação Locke, eu vou repetir a pergunta. Perfeito. Você pode incluir fato novo depois do prazo do AIGE proposta? Honorável magistrado, não se trata de fato novo, mas o evento só reforça a nossa tese no sentido principalmente... O que diz a Operação Locke? A Operação Locke faz referência ao inquérito policial para investigar o disparo de fake news e o gabinete do ódio disparado pela candidata Marlúcia. O gabinete do ódio estava na inicial? O gabinete do ódio específico não, mas o disparo de fake news já havia sido reportado na inicial. Obrigado, presidente.
Nesse contexto, então, passamos agora para a análise do nosso terceiro ponto de preliminares, que trata-se da ilegitimidade da federação. E, honoráveis magistrados, senhores juízes devem lembrar que o partido C integra a federação Z. E, nesse contexto, o direito de ação, que é uma garantia constitucional, deve ser garantida no presente caso. Isso porque não há, na legislação eleitoral, vedação para que o partido possa ajuizar a AIGE sem estar presente junto à coligação. E, nesses termos, vale reforçar que trata de uma limitação para a federação, figuras notadamente distintas. E, portanto, aplicar uma regra de federação para uma regra de federação para uma coligação é uma restrição ilegítima ao direito de ação da parte autora. E isso restringe, inclusive, o seu direito fundamental previsto no artigo 5º, que seria o seu direito de ação. Isso porque estaríamos forçando um litisconsórcio ativo necessário, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Relembramos que não pode ser forçoso incluir outras pessoas, a obrigação de outras pessoas incluir a parte autora para dar início à demanda da nossa presente ação. E passando, então, portanto, ao quarto ponto preliminar, que seria a sucessão processual. E nisso, lembramos, o partido D se fundiu ao partido F e juntos formaram o partido G. E, nesses termos, à luz do artigo 110 do Código de Processo Civil, trata-se de uma clara sucessão processual, razão pela qual o partido possui legitimidade para ajuizar a presente AIGE. E, finalmente, vale reforçar que não há necessidade de litisconsórcio ativo dos prefeitos. E isso é jurisprudência... Oi? Litisconsórcio passivo dos prefeitos... Perdão. Ai, desculpa. Doutora Daniela Fernandes? Por favor. Temos mais 2 minutos, por gentileza. Muito obrigada, honorável presidente. O litisconsórcio passivo dos prefeitos não se faz necessário na presente audiência, e isso é jurisprudência pacífica eleitoral, uma vez que a jurisdição eleitoral não pode ser limitada quando não há previsão legal para tanto. E, não havendo necessidade de litisconsórcio passivo necessário na presente ação, não deve se preponderar essa argumentação. Nesses termos, percebe-se que todo o processo, até o presente momento, foi acompanhado do devido processo legal e que há compromisso da presente acusação, com os princípios processuais e também com a verdade. Nesses termos, passaremos agora à análise de mérito, para que fique claro, de uma vez por todas, que não merece prosperar as teses da parte ré, tendo em vista que há responsabilidade de Cícero José e Marluce Dias pelas delitos e pelas questões tipificadas como abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Passo, então, a palavra para o meu colega Caio Oliveira, que realizará a sustentação em sede de mérito, para que fique claro, de uma vez por todas, a situação e a análise. Obrigado, doutora Daniela Fernandes. Então, com a palavra, o doutor Caio dos Santos. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas desembargadoras, excelentíssimo membro do Ministério Público Eleitoral, gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui perante Vossas Excelências para realizar a acusação de um atentado à democracia do Estado Y. Gostaria de lembrar os senhores que se trata de uma acusação por abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido das mídias sociais. E, para melhor organizar essa apresentação, vamos dividi-la em 4 partes. Primeiro, falaremos sobre o showmício realizado na cidade de Lages. Em seguida, sobre o discurso feito após um evento em comemoração ao aniversário da Prefeitura na cidade de Jurema. Em terceiro lugar, falaremos sobre o desfile minuciosamente orquestrado após um evento realizado na cidade de Macondo para se aproveitar da estrutura do município para fins eleitorais indevidos. E, por fim, sobre o disparo em massa de fake news realizado ao longo de toda a campanha para tentar imputar crimes que jamais foram provados a Fernando Cabral. De início, no que se refere ao evento acontecido na cidade de Lages, o prefeito da cidade, aliado de Marluce, como consta nos autos, reservou um clube com piscina, no qual aconteceu um showmício. Gostaria de trazer uma citação do professor José Jairo Gomes, que define o showmício, abro aspas, como uma atuação artística em eventos relacionados às eleições, cuja finalidade seja a promoção de uma candidatura.
Senhores, este é o exemplo acadêmico, é exatamente o exemplo, é exatamente o que acontece nos autos. O prefeito reserva um clube com piscina, no qual a presença de comidas e bebidas para atrair pessoas e a apresentação da banda Carisma, que tem muito apelo emocional entre os membros da cidade de Lages. Enfim, com a presença de comida e bebida, é claramente um ato atentatório à dignidade da própria democracia do Estado Y. Na verdade, esta também é uma conduta vedada pelo artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, que proíbe expressamente a apresentação artísticas para animar comícios e promover candidaturas. Caio, agora, sim, senhora? Desculpa. Doutor Caio, eu gostaria de saber se houve pedido de votos nesse showmício e qual é a oposição legal e jurisprudencial a respeito da existência ou não de pedido de votos nesse tipo de evento. Sim, senhora, excelentíssima desembargadora. Conforme consta nos autos, no momento que descreve-se o fato 1, houve sim o pedido de votos por parte da campanha de Marluce da Silva, o que é vedado, sobretudo por se tratar de um showmício, no qual houve a apresentação de uma banda para animar uma campanha política, o que demonstra uma disparidade das armas entre as partes que estão concorrendo ao pleito. Inclusive, excelentíssima desembargadora, esse foi o entendimento referendado pelo voto do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DI 5.970, no qual o ministro Dias Toffoli define que o showmício afeta a paridade de armas entre os candidatos. Desembargador Luciano Carrasco Falavinha queria fazer uma... Qual é o tamanho desse clube? Mil desculpas. Qual é o tamanho do clube? Não há informações sobre o tamanho do clube. Quantas pessoas foram nesse show? Também não há informações sobre o número de pessoas que foram ao show. Porém, a cidade de Lages detém 80 mil habitantes, que é 13% do eleitorado total do Estado Y. Esse clube fica em qual bairro da cidade de Lages? Também não há informações sobre isso no caso. Há uma presunção, então, de que esse showmício foi grande. Com base no que foi descrito no fato 1, sim, de fato, houve uma grande movimentação de pessoas em razão de toda a comoção feita pela banda Carisma, em razão de toda a comoção feita pela presença de alimentos e bebidas. É um clube... Sim, senhor. E teve propaganda anterior desse show com menção aos políticos candidatos? Propaganda anterior ao show? Com rede social, propaganda, jornal, rua, alguma coisa assim? Também não há informações sobre isso. Obrigado. Nada. Continuando para o segundo fato, que é o aniversário da cidade de Jurema, que aconteceu em 3 de setembro de 2022. Excelentíssimos desembargadores, houve a montagem de um palanque na frente da prefeitura, no qual ocorreu um ato em comemoração ao aniversário da cidade, no qual houve a divulgação desse evento político por parte das redes sociais da prefeitura e também um discurso do prefeito da cidade de Jurema. Logo após esse discurso do prefeito, houve um discurso da campanha de Marluce da Silva, no qual foram pedidos votos expressos para que ela pudesse, junto com seu vice Cícero Dias, se eleger para o governo do Estado Y. Além disso, excelentíssimos desembargadores, desembargadoras e membros do Ministério Público, houve a divulgação nas redes sociais da Prefeitura, tanto do evento organizado em comemoração ao aniversário da cidade, quanto ao discurso e ao ato político realizado pela campanha de Marluce da Silva. Isso denota um claro aparelhamento da máquina estatal. Inclusive, viola o artigo 37 da Constituição Federal, que impõe o princípio da impessoalidade como norte na administração pública. Mesmo que o palanque, o palanque foi usado para o discurso de Marluce da Silva, foi o mesmo montado para o discurso do prefeito da cidade, o qual denota um claro favorecimento da campanha, um claro favorecimento em razão do público presente para comemorar, exercer um ato cívico e comemorar o aniversário da cidade, um claro aparelhamento e um desvio de finalidade deste evento para favorecer indevidamente a campanha de Marluce da Silva. Em continuidade, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, falaremos então do desfile realizado na cidade de Macondo, no qual foi organizado por parte
da Prefeitura para mostrar as novas 40 viaturas adquiridas. Este desfile foi marcado para as 16 horas, no qual, coincidentemente, no mesmo lugar, se dirigindo ao mesmo fim e fazendo o mesmo trajeto apenas uma hora depois, a campanha de Marluce da Silva orquestrou uma passeata para promover a sua campanha, finalizando, então, em um depósito com as cores de sua campanha, com a presença de bebidas alcoólicas e comidas e o show de vários DJs locais para animar. Inclusive, houve a filmagem de pessoas presentes que alegaram expressamente que foi a campanha de Marluce da Silva que organizou e possibilitou toda a estrutura deste evento. Senhores, há um claro desvio de finalidade também aqui no evento em Macondo, no qual a campanha se aproveitou não só do apoio que a Prefeitura de Macondo tem, inclusive prefeitura esta que Marluce da Silva já chefiou em anos anteriores, município este no qual Marluce da Silva já foi vereadora, inclusive estado Y este que a família de Marluce da Silva domina há muitos anos. Obviamente, senhores excelentíssimos desembargadores, houve um claro favorecimento e um abuso indevido do poder político e econômico em razão do aproveitamento deste evento para mostrar as viaturas adquiridas e por também de abuso de poder econômico em razão do evento montado com distribuição de bebidas e apresentação de DJs que, como já foi falado, viola a lei eleitoral. Por fim, gostaria de falar do disparo de fake news que, ao contrário do que a defesa certamente tentará alegar, não se trata de uma presunção. E como está descrito no fato 4 do presente caso, o disparo de fake news é um fato em conteste, realizado sim por Marluce da Silva. O que se discute, na verdade, é se houve também o auxílio de empresas do sobrinho e do genro de Marluce da Silva, como foi afirmado nos autos da Operação Locke. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu, inclusive, as redes sociais que são equiparáveis aos meios de comunicação social, no julgamento do recurso ordinário 060-397598, no qual o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu a inexigibilidade do deputado Francisquim. Senhores, portanto, gostaria de reforçar que além... Desembargador. Essas mensagens em WhatsApp foram encaminhadas para quantas pessoas? Ou foi aferida em qual quantidade esse disparo? Não há essa informação nos autos, excelentíssimo desembargador. Quantas redes sociais foram afetadas? Também não há essa informação. Quantas pessoas foram atingidas? Também não há essa informação. Obrigado. Nada. Por fim, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, gostaria de reforçar que, como demonstrou-se nos autos da Operação Locke, este disparo em massas causando um caos informacional e claramente mudando o resultado dos pleitos, tendo em vista que o deputado Fernando Cabral tinha 10 pontos percentuais de vantagem. Santos, 2 minutos, por gentileza. Perfeito, muito obrigado. Levando em consideração que o candidato Fernando Cabral tinha 10 pontos percentuais de vantagem sobre Marluce da Silva, claramente este caos informacional causado com o apoio de pessoas jurídicas de direito privados, do qual são titulares o genro e o sobrinho de Marluce da Silva, colaborou para afetar o resultado do pleito. Portanto, excelentíssimos desembargadoras, excelentíssimos desembargadores. Pois não, doutor Júnior, com a palavra. Vocês são autores da ação, certo? Sim, senhor. Diversas das perguntas feitas pelo meu colega de corte aqui, doutor Carrasco Falavinha, foram respondidas com não consta dos autos, não consta dos autos, não consta. A prova, quem tem que produzir é o autor. Por que essas informações não constam dos autos? Houve indeferimento do juízo, alguma coisa nesse sentido? Por que tanta informação relevante não está nos autos? Agradeço imensamente pela pergunta, excelentíssimo desembargador. De fato, é ônus da parte autora se demonstrar os fatos alegados em juízo. No entanto, neste caso, não é
possível que a parte autora, as partes autoras, na verdade, consigam ter acesso a essas informações. Isto porque grande parte dos disparos em massa, grande parte não, eu reformulo a minha frase, todos os disparos em massa foram feitos ou em razão de atividades de Marluce da Silva ou em razão de atividades de seu genro e sogro e sobrinho. Dessa Mas forma... solicitação para oficiar Instagram, Facebook, WhatsApp sobre esses disparos? E continuando nessa pergunta, em relação à presença, número de pessoas, novo próprio testemunhal para dizer quantas pessoas, essas perguntas não foram feitas às testemunhas? Sim, senhor. Muito obrigado pelo questionamento. De fato, houve produção de prova testemunhal e não há informações sobre envio de ofícios às redes sociais, o que, de fato, este egrégio tribunal poderia fazer neste momento, até porque se discute a possibilidade de juntada das provas da Operação Locke. No entanto, não se tem acesso ao que foi alegado nos depoimentos pessoais das testemunhas. Presidente, posso fazer uma pergunta ainda? Claro, o desembargador Flavinha com a palavra. Essa menção à pesquisa de 10 pontos para mais, para menos, ela foi registrada? Não há informações sobre o registro da pesquisa. É possível divulgar pesquisas eleitorais sem registro? Não, não é possível. Se não é possível essa situação, ela pode ser base de documento para fazer alguma condenação? Caso ela não tenha sido registrada, não pode ser usada como prova peço perdão, porque o meu tempo está encerrando, gostaria de solicitar 1 minuto a mais para responder. Eu acho que já foi dado, né, um tempo oportuno aí da resposta. Obrigado, doutor. No final você peidou. No final peidou. Tá. Então, só pediria aos eminentes colegas, desembargadores, que houver necessidade de interrupção para fazer alguma pergunta, se dirijam à presidência, que daí nós fazemos a pergunta aos ilustres advogados e advogadas. Senhor presidente. Pois não. Eu queria pedir a colaboração das pessoas presentes aqui nesse auditório para fazer silêncio, que tem sido muito difícil para nós que estamos participando aqui poder acompanhar e atrapalha também quem desenvolve Então eu queria pedir para a organização fazer um esforço para que peça para quem está presente aqui no lançamento dos livros e qualquer outra atividade aqui que mantenha o silêncio. Claro. Então, pedimos aí a organização, então, a gentileza de pedir a possibilidade de haver uma... Claro. Só mudou o nome. Se puderem, por favor, iniciar dizendo os nomes para que nós saibamos quem é quem. Tá. Só testar o som. Acho que está funcionando. Perfeito. Tenho a palavra? Bem, agora nós temos aqui no polo passivo a doutora Luísa França e a doutora Maria Eduarda. Com a palavra. Boa tarde, eminente presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais desembargadores e desembargadoras desse egrégio tribunal. Eu me chamo Luísa Ferreira, França, e em conjunto da minha colega Maria Eduarda Braga, estarei defendendo os interesses dos investigados Marluce e Cícero José nessas ações de investigação judicial eleitoral. Tá. Excelências, antes de adentrar propriamente ao mérito dessas ações, é preciso chamar a atenção para uma premissa. O que está em debate hoje, nessa corte, é a clara e manifesta tentativa dos representantes de deslegitimar o mandato de uma governadora eleita de forma legítima pelo povo. O que deve ser aclarado, excelências, é que o que deve estar em voga é o princípio do indúbio pro sufrágio. E por que esse princípio é tão importante para o nosso debate hoje? Porque, excepcionalmente, de fato, o Poder Judiciário pode afastá-lo e cassar o mandato e decretar a inelegibilidade quando assim for conveniente. Mas, no caso desses autos, a decretação de inelegibilidade e a cassação do mandato da governadora se veem como uma extrema violação a este princípio. E é sob essa premissa, excelências, que eu parto pelo meu segundo ponto. Como muito foi bem respondido pelo colega que me antecedeu, sobre as provas desses autos,
não se tem informações. E justamente por estarmos numa ação de investigação judicial eleitoral, em que se tem a imposição de sanções de gravidade tremenda aos investigados, em especial porque estamos falando da repressão de direitos políticos que são protegidos tanto pela Constituição e tanto por tratados de direitos internacionais, é que se deve ter atenção de um arcabouço probatório suficiente para além da dúvida razoável. E é justamente, excelências, que quando não se tem um arcabouço probatório para além da dúvida razoável, que o que se impõe é a legitimação do indúbio pro sufrágio. O que se impõe é a improcedência dessas ações. Eu cito, excelências, a fim de contextualização nessa corte, o recente julgamento do ex-senador Sérgio Moro, em que esse entendimento do estándar probatório para além da dúvida razoável foi reassentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele não é novidade no TSE. Desde 2014, no julgamento da chapa Dilma Temer, o Tribunal Superior Eleitoral vem falando que em ações que se tenha sanções com sanções que imponham a restrição de direitos que são direitos constitucionalmente protegidos, é necessário um arcabouço probatório robusto o suficiente. E quais são os fatos, excelências, que os representantes tentam provar? Antes de adentrar nele, eu passo para a minha única preliminar nessa questão, que diz respeito à necessidade de desmembramento dessas ações. Por que, excelências? Como muito bem conhecido pelos senhores, tratam-se de 3 ações de investigação judicial eleitoral. E essa defesa não ignora a força do artigo 96b da Lei das Eleições, essa defesa não ignora o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, só que também citando a ADI 5507, essa defesa entende que é essencial para a junção das ações que se tenha uma identidade fática. Ou ainda, que o trâmite processual, que a garantia do contraditório e da ampla defesa não sejam prejudicados pela junção. E o prejuízo está justamente na ausência de identidade fática entre essas 3 ações, que tratam sobre fatos completamente distintos e que ocorreram em momentos diversos, como também pela necessidade de um trâmite processual diferente em razão da realização de provas que foram indeferidas após a defesa ter requerido, e que se mostra uma extrema prejudicialidade à ampla defesa neste caso. Bom, excelências, quanto aos fatos. Fernando Cabral alega abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Eu irei me ater justamente apenas à ação ajuizada por ele, porque, como disse anteriormente, se essas ações merecem ser julgadas de forma separada, também cabe a mim explicá-las de maneira separadas a vossas excelências. Quanto ao abuso de poder político, foi imputado de que, supostamente, os investigados teriam organizado um desfile de viaturas na prefeitura de Macondo. Excelências, isso não está comprovado nos autos. O que nós temos nos autos é que esse desfile foi organizado pela própria prefeitura. O que a investigada fez, a sua organização, foi realizar um desfile da sua própria campanha após o desfile das viaturas. Portanto, além de não haver provas, nós também não temos a comprovação da gravidade quantitativa e da gravidade qualitativa dessa conduta no pleito. Me esclareça, por favor, como é que funciona o benefício do candidato nesse tipo de situação. Ele fala inocentemente, falar assim, olha, que pena, que coincidência, estou aqui logo após o desfile e vou fazer essa carreata na sequência, esse evento na sequência. Ele pode fazer isso e não pode proibir aquela situação pública sendo violada? Perfeitamente, excelência. Bom, de fato, não se pode crer que se os eventos fossem coincidentes, haveria, né, um possível aproveitamento. Ocorre que os eventos foram distintos. O aproveitamento ocorreria se a investigada tivesse utilizado do desfile da viatura para promover a sua própria campanha. E é isso que ocorre no aproveitamento de eventos de uma cidade. Quem fez a campanha, quem fez o evento, não era favorável à candidatura da sua cliente? Sim, excelência. A sua cliente nada sabia daquele evento com as viaturas? Não sabia, excelência. E ainda que soubesse, isso não constitui gravidade quantitativa e qualitativa suficiente para configurar um ato de abuso de poder político, porque não houve comprovação do desvio de finalidade. Eu ia fazer uma pergunta na sequência. Quantas pessoas tinham nessa solenidade, na véspera da eleição? Excelência, a cidade de Macondo possui 80 mil habitantes. Como o evento era aberto ao público e não houve uma contabilização pela Polícia Militar de quantas pessoas estavam ali presentes, pressupõe-se que poderiam estar presentes 80 mil pessoas. Para 40 viaturas, 80 mil pessoas estariam na frente da prefeitura? Bom, 80 mil pessoas é a população total da cidade de Macondo. Não há, de fato, nos autos, quantas pessoas estavam no desfile.
A sua cliente poderia pedir ao seu apoiador que não fizesse aquele evento para não ser prejudicada, sob pena de ser afetada? Excelência, a solicitação poderia ser feita, mas como volto a reafirmar, nós entendemos que os eventos foram ocorridos de forma distinta e não se subsomem a uma hipótese Eu vou traçar um paralelo para a senhora entender a pergunta que eu estou fazendo. A presidência da República hoje, numa campanha para prefeito, o prefeito vai lá e faz uma menção específica a candidato a governador. A vinculação é direta. Numa cidadezinha pequena, a vinculação direta entre as pessoas, com 40 viaturas na rua, não dá indicação clara do benefício eleitoral da pessoa que está sendo beneficiada? Excelência, eu entendo o seu ponto, respeito essa questão, mas reafirmo, ainda que se tenha como um indício, não há prova suficiente do desvio de finalidade e da gravidade dessa conduta. Não, basta, obrigado. Bom, finalizando o abuso de poder político, visto que, como já disse, não há provas suficientes e as gravidades não restam comprovadas, quanto ao uso indevido dos meios de comunicações, excelências, a única prova que se tem da autoria dos disparos em massa seria uma matéria retirada de um site em que diz que o sobrinho da investigada teria sido responsável por esses disparos em massas. Eu apenas irei citar o julgado 0600-17905 do Tribunal Superior Eleitoral, em que se teve uma prova idêntica ao desses autos e o TSE entendeu pela improcedência da ação por ausência de provas. Bom, quanto ao abuso de poder econômico, excelências, foi imputado à investigada de que ela teria organizado, supostamente, uma festa após o desfile das viaturas que acabei de mencionar. Novamente, não há demonstração da gravidade qualitativa e quantitativa dessa conduta. Mas, para além disso, a única prova que se tem da suposta autoria da investigada é um vídeo feito pelos apoiadores de Fernando Cabral, representante nessa ação, um vídeo em que as pessoas que ali declaravam que Marluce teria sido a organizadora estavam embriagadas, e essa prova ela não pode ser utilizada nesses autos por dois fatores. O primeiro, não houve a perícia deste vídeo, logo, você tem uma evidente quebra da cadeia de custódia, e tratando-se de um momento, um ano em que nós temos, por exemplo, a inteligência artificial e diversos outros mecanismos para configuração e manipulação dos vídeos, não se pode ter certeza de que essa prova não foi manipulada ao ser juntada nos autos. E um segundo ponto, essa prova é ilícita em razão do meio evidentemente reprovável em que ela foi produzida. Excelências, as pessoas estavam embriagadas. Elas sequer poderiam expressar as suas vontades das melhores maneiras. Não se pode crer que há certeza em suas declarações. E aqui eu cito o tema 979 e digo que a ilicitude não advém da gravação realmente ter sido feita em um ambiente público e, por isso, ela poderia ser considerada lícita. Mas, novamente, o meio reprovável impõe a ilicitude, como muito bem suscitou o excelentíssimo ministro Luiz Barroso no julgamento desse mesmo tema. Doutora Luísa França, 2 minutos para acabar. Perfeito, excelência. Já estou encaminhando para o final. Bom, como já trazido principalmente pela parte que me antecedeu, é evidente que os representantes não se incumbiram do seu ônus processual de demonstrar todos os fatos que estão alegados no núcleo da causa de pedir. E é por isso que essas AIDs devem ser declaradas improcedentes, sobretudo pelo atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que a tríade para a configuração do abuso de poder político, econômico e do uso indevido dos meios de comunicação são as provas dos núcleos que compõem a causa de pedir. Para finalizar, excelências, agora que terminei de falar sobre a AID ajuizada por Fernando Cabral, em sua última manobra processual, um dia após aberto o prazo para apresentações de alegações finais, requereu-se a juntada de documentos que tratam de fatos novos extraídos da Operação Locke. Por que os fatos são novos, excelências? Porque os fatos alteram a causa de pedir. Os fatos não estavam descritos na causa de pedir e nem o complementam. Tratam-se de situações que sequer estavam narradas. E ainda, sobre esses fatos também já se foi operada a decadência. E como é sabido, a decadência é um limite intransponível, sobretudo no direito eleitoral. E é justamente por isso, excelências, que esses documentos... Doutora Luísa, 1 minuto para acabar. Perfeito, excelência. É por isso que esses documentos, dados como fatos novos, não podem ser incluídos ao bloco de imputações iniciais, como muito bem asseverado no julgamento da chapa Dilma Temer. Excelências, eu agradeço pela oportunidade de fala, pelo prazo regimental que me foi concedido, e novamente reitero que deve a ação, sobretudo a de Fernando Cabral, ser dada improcedência pelos motivos e fundamentos que expus na minha sustentação. Muito obrigada e passo a palavra à minha colega Maria Eduarda. Boa tarde, excelências.
Eminentes julgadores, a todos que estão aqui presentes, em continuação aos argumentos brilhantemente ilustrados pela doutora Luísa nessa sustentação, eu dou prosseguimento a essa sustentação em defesa da atual governadora do estado Y, Marluce da Silva, e o vice-governador Cícero José. Mas antes de adentrar as especificidades das ações ajuizadas pelo partido C e D, que me cabem nessa sustentação, eu gostaria de questionar se nem o próprio Ministério Público, no exercício da sua função constitucional de garantidor da ordem jurídica, teve interesse em compor o polo ativo dessas ações, como elas podem prosperar diante de tantas ausências e carências de pressupostos processuais? E falando exatamente dessas carências, eu começo a adentrar a ação ajuizada pelo partido C, que é manifestadamente legítima para compor o polo ativo. E eu explico. Como foi constatado nos autos, o partido C compõe Federação Z. E, excelências, é um entendimento pacífico que o partido, se integra uma federação, ele não pode ajuizar de forma independente uma ação como essas, principalmente uma ação de investigação judicial eleitoral. E aqui eu trago, se me permitem a leitura, o recurso ordinário de número 0600-95751 de 2022, no qual o Partido dos Trabalhadores foi considerado ilegítimo na propositura da ação, justamente porque integrava uma federação. Por isso, diante da ausência de pressuposto processual fundamental, a ação proposta pelo partido C deve ser extinta sem resolução do mérito. Quanto às questões fáticas e jurídicas alegadas pelo partido C, ele se limitou a alegar abuso de poder político, abuso de poder econômico em razão de um único evento, uma arrecadação de recursos ocorrida em um clube privativo com piscina na cidade de Lages. Excelências, esse foi o primeiro ato de campanha dos investigados. Em que pese ter ocorrido em um clube privativo, não houve distribuição de bebidas e comidas. Essas comidas e bebidas foram vendidas por terceiros e essa venda foi utilizada para garantir a entrada franca da população. Não se trata de um showmício, como disse a acusação. Se trata de uma arrecadação de recursos e não há prova contrária disso nos autos. Notadamente, excelência. Houve solicitação... Sim. Senhor presidente, houve solicitação ao TRE e comunicação da realização desse evento para que fosse um evento de arrecadação de campanha? Sim, excelência. Novamente... E, se isso aconteceu, sendo de arrecadação, sim, tem que ter o controle. Qual foi o número de aquisições feitas? Aquisições, o senhor se refere às pessoas que estavam lá? Não, doações na... Porque se a arrecadação é uma doação, né? Você tem que emitir o recibo. Uhum. Quantos recibos foram emitidos? A arrecadação de verba, excelência, nesse evento, ela foi constituída pela venda de comidas e bebidas que foram realizadas durante o próprio evento. E houve, sim, uma apresentação musical, mas ela foi uma apresentação musical realizada pela banda Carisma de forma voluntária. Foi uma manifestação dos próprios artistas. E foi registrado como doação de campanha essa participação? Sim, foi registrada como arrecadação de recursos. Não, a apresentação foi registrada como doação de campanha para candidato? Perfeitamente, excelência, perfeitamente. Continuando, estão ausentes todos os elementos caracterizadores de abuso, excelência, por 3 motivos principais. 1, tratou-se de um evento legítimo de arrecadação de recursos e não há prova contrária disso nos autos. 2, porque não há comprovação de aporte patrimonial desmedido no uso dessas ações, tampouco de sua influência no pleito eleitoral. E 3º, porque não há sinais, como foi dito brilhantemente pela doutora Luísa, de gravidade qualitativa no caso, ou seja, não há nenhum indício de que haja uma associação entre esse evento e uma conduta de alta reprovabilidade pelos investigados. Passo a tratar agora especificamente sobre a ação ajuizada pelo partido D, que também é ilegítimo para compor o polo ativo dessa demanda. E eu explico. No momento que ele se fundiu ao partido F para compor o partido G, o seu registro foi cancelado ipso iure. Nesse exato momento, ele perdeu a sua capacidade de ser parte no processo, o que configura mais uma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. E nesse ponto, o partido D alega, ele faz alusão a 2 principais imputações: abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O abuso de poder político é relatado em relação a 2 eventos. O primeiro deles foi uma passeata que ocorreu no município de Jurema. O partido D alega
que os investigados teriam se beneficiado dos festejos de aniversário de comemoração, né, da cidade, e, em decorrência disso, que houve esse abuso de poder político. Mas eu gostaria de ressaltar. Jurema possui cerca de 80 mil habitantes, excelências, que correspondem a cerca de 13% do eleitorado do estado Y. Ainda que se considerasse que todos os cidadãos são eleitores e todos eles tivessem votado nos investigados, o que por si só é muito utópico, isso não seria determinante, um número determinante para influenciar no resultado das eleições. Então, aqui se demonstra que não houve gravidade qualitativa, principalmente porque, depois desse evento, houve uma apuração de votos em que o candidato Fernando Cabral disparou nas eleições com 55% das intenções de voto. E, de novo, repito, está configurado, está comprovado que não há elementos caracterizadores de gravidade aqui. Então, um pouco de abuso de poder. As alegações de abuso de poder político, nesse caso... Presidente, com licença. Sim? De onde é que a doutora tirou essa informação de que ele ganhou a eleição lá nessa cidade? Perdão? De onde a senhora tirou essa informação de que o Fernando Cabral ganhou a eleição na cidade? Então, nos autos há o registro de que houve uma pesquisa de intenção de votos e no estado inteiro o Fernando Cabral assumiu a liderança das pesquisas com 55% das intenções de voto. Essa pesquisa foi registrada? Foi registrada, está nos autos, foi comprovado e está juntado aos autos. E foi após a realização da passeata em que a acusação alega que houve abuso de poder político. Então ele não ganhou a eleição? Não, Fernando Cabral não ganhou a eleição. Ele apontou como a liderança após essa passeata com 55%. Isso é só uma prova de que não houve desvio de finalidade. Okay. Não teve potencial. Basta. Okay. Sim, Obrigado. não teve potencial de atingir. Continuando, além dessa alegação de abuso de poder político, por esse evento, o partido D também alegou que houve uma suposta coação de servidores por terem divulgado mensagens inverídicas na infosfera. Apesar de estar muito claro nos autos que essa suposta coação tenha partido dos prefeitos, a acusação insiste em imputar essa responsabilidade aos investigados. Como já expressamente ressaltado nessa sustentação, excelências, as provas, além de insuficientes, são indícios que não demonstram gravidade para influenciar no pleito das eleições, para atingir a normalidade e legitimidade do pleito. E, quanto ao título de prova dessa alegação específica... Você faz isso com base em que precedente jurisprudencial você afirma isso? Perfeito. As ações, eu não tenho o número perfeito aqui, mas ações ajuizadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro tratam exatamente sobre esse tema. Continuando, excelências, a título de prova que demonstra, supostamente, essa coação de servidores, foi utilizado informações extraídas de blogs locais. Qual a veracidade dessas informações a título de prova para querer declarar a inelegibilidade de um candidato e a cassação do seu mandato? Por fim, e já caminhando para o fim dessa sustentação, o partido D alegou uso indevido dos meios de comunicação por uma suposta difusão da desordem informacional. A alegação consiste em uma suposta disseminação de mensagens que atribuíam o candidato Fernando Cabral a uma condenação por ato ímprobo, quando, na verdade, ele era só réu. De novo, excelências, não há indícios de quantas pessoas foram atingidas por essa informação, não há indícios de o que foi dito nessa postagem, nessas mensagens disseminadas, não há comprovação de que os servidores foram, de fato, coagidos, não há provas nos autos que demonstrem qualquer influência no pleito eleitoral. Presidente, posso fazer uma última? Se uma pessoa, um candidato, for condenado porque comprou um voto na eleição inteira, há gravidade suficiente para anular a eleição de toda a candidatura? Depende de quantas pessoas foram influenciadas por essa compra de votos. É o mesmo raciocínio que a senhora adota, então, para o WhatsApp, é isso? Não, porque no WhatsApp as mensagens são compartilhadas e disseminadas em vários grupos. Então, a potencialidade de difusão dessas mensagens é diferente. Ok, tá bom. Obrigado. Excelência, se me permite complementar a resposta? À vontade.
Excelência, bom, é evidente que um caso de captação ilícita de sufrágio é diferente do disparo de massa no WhatsApp. Isso porque a captação ilícita de sufrágio, você tem uma compra direta de voto. Ali, a gravidade é suficientemente considerada pela própria compra do voto, o que não é o caso desses autos. Já o disparos em massas, para ser considerado da mesma gravidade de uma suposta compra de votos, é necessária que Luísa seja França, 1 minuto e meio. comprovada a gravidade. Por fim, Excelência, só gostaria de ressaltar que o mais grave dessa imputação de uso, uso indevido dos meios de comunicação é que essa prática, por si só, não é considerada abuso. Ela é considerada abuso desde que verificada um potencial dano ao resultado das eleições. Fora isso, ela não passa de uma mera propaganda irregular. A bem da verdade, o que foi disparado na infosfera a respeito do candidato Fernando Cabral não passam de críticas ácidas que são normais, práticas normais de campanha. Então, concluindo, não há o que se falar em gravidade suficiente, não há o que se falar em influência e que tenha atingido a legitimidade e normalidade das eleições. E é por essas razões que, caso não sejam acolhidas as preliminares aqui sustentadas, que a defesa pugna pela improcedência das ações, diante da completa ausência de provas robustas e concretas para imputar as ações. E aqui eu finalizo a minha sustentação, agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Luísa França, doutora Maria Eduarda. Agora a réplica. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadoras. Devo lembrar que estamos diante de um caso simulado, de um caso de 8 páginas com informações muito sucintas sobre os fatos narrados. E, em todo momento, durante nossa sustentação, tivemos a hombridade de honrar com a verdade e de informar quando as informações arguidas não constavam aos autos, ao contrário do que fez a defesa ao longo de 20 minutos. Assim como não há informações sobre o caráter arrecadatório no evento na cidade de Lages, assim como não há informação sobre a destinação das vendas neste mesmo evento, assim como não há informação sobre o registro, como doação ou não, do show da banda Carisma, também não há informação sobre o registro da pesquisa, como falamos. Gostaria de destacar que, ao longo de 20 minutos, a defesa tudo o que faz é tentar induzir os senhores e as senhoras a erro, o que certamente não acontecerá. Pois bem, passado esse momento inicial e muito necessário, excelentíssimos senhores magistrados, devo lembrar que, mesmo que não há informações contundentes sobre todos os fatos narrados, no caso, assim, informações que são incontestes sobre a reserva do clube pelo prefeito da cidade de Lages, assim informações que são incontestes sobre o palanque montado na cidade de Jurema pós o evento da prefeitura, assim como o pedido de voto neste mesmo evento, e assim como o compartilhamento de fake news, não apenas por Marluce, mas também pela mesma imagem que imputa o crime de improbidade administrativa a Fernando Cabral, o que jamais foi provado por parte de funcionários da Prefeitura de Lages e de Juremas. Essas informações são incontestes e estão nos autos, ao contrário do que afirmou a defesa, tentando induzir os excelentíssimos senhores a erro. E também gostaria de destacar que, independentemente de ter ou não prejuízo em razão de todos estes ilícitos cometidos, não há necessidade de haver a configuração desse prejuízo para cassar a candidatura. Isso porque foi alterado o artigo 22, inciso 56 da Lei Complementar número 64 de 1990. E assim também entendeu o ministro doutor Caio. Raul Araújo no julgamento do recurso ordinário 060-17-50-77. Portanto, finalizo minha sustentação clamando para que os senhores não se deixem induzir a erro em razão da falta de verdade da parte adversária e julguem procedentes os pedidos de condenação por abuso de poder político, econômico e uso indevido das mídias sociais. Muito obrigado. Agora a tréplica. Pronto. Excelências, uma breve correção. Essa defesa, em nenhum momento,
estaria agindo de má-fé a levar essa corte a erro. De fato, a minha colega se equivocou ao prestar uma informação referente às doações realizadas, mas a bem verdade é que não se tem a comprovação se de fato foram feitas essas doações. O evento realizado foi um evento realizado pelo partido, para arrecadações de fundos para o partido, e que será, de fato, registrado posteriormente na prestação de contas partidária, que é o momento oportuno para esse registro. Mas já não era período de campanha? Perfeitamente. E por que tem que registrar só na propaganda, na partidária depois da eleição? Porque trata-se de um evento realizado pelo Partido Excelências. E aí, por isso, ele vai prestar as devidas informações na prestação de contas, que é o momento oportuno. Bom, Excelências, visto que nós não estamos, sob hipótese alguma, tentando levá-los a erro, a única coisa que nós temos claras aqui é que a acusação os representantes em todos os momentos trazem a mera descrição de diversos fatos desconexos que não levam a conclusão alguma se a investigada e o investigado de fato praticaram as condutas por eles narradas. E, novamente, Excelências, nós estamos tratando de uma ação de investigação judicial eleitoral. O que está em debate, o que está em julgamento, é o direito de elegibilidade e o mandato dos investigados. Esse é um direito, a repressão a esse direito é muito grave. E é por isso que eu volto a dizer, é necessário que as provas levem à conclusão para além da dúvida razoável. E não é além da dúvida razoável que se tem nesses casos. São meramente indícios, ausências de informações, como os próprios representantes trazem, que não constituem gravidade suficiente, que sequer demonstram gravidade suficiente para condenar os investigados nessas ações. Novamente, Excelências, caso não acolham as questões preliminares que aqui trazemos, que há uma evidente ausência de legitimidade processual, tanto do partido C e tanto do partido D, no mérito, essa defesa entende, a nós nos parece completamente claro, que não há provas suficientes para a condenação. E é por isso que devem ser as ações serem julgadas improcedentes pelos fundamentos e pelos fatos que eu e minha colegas trouxemos nessa tribuna hoje. Agradeço novamente a oportunidade de fala e que seja um excelente julgamento a Vossas Excelências. Muito obrigada. Obrigado. Os eminentes advogados e advogadas, doutora Daniela Fernandes, doutor Caio dos Santos, doutora Luísa França e doutora Maria Eduarda. Só identificando os colegas da equipe 1, né? São a doutora Daniela e o doutor Caio, e a equipe 2, a doutora Luísa e a doutora Maria Eduarda. Vamos fazer agora um intervalo, né? Para a próxima... Senhor presidente. Pois não? Queria pedir a palavra. Acho que a nossa principal missão aqui, além de avaliar a performance, é entender como é difícil para um advogado ser interpelado por um juiz. E eu quero parabenizar de forma muito relevante a capacidade que vocês tiveram de enfrentar essas interpelações. Parabéns. Bem observado. Senhor presidente. Bem observado. Doutor desembargador eleitoral. Não sei se nós vamos fazer as... Senhor presidente, eu também, não sei se vai ter a oportunidade de fazer isso, mas a gente gostaria de cumprimentar também o candidato, né, o orador, o Caio dos Santos e as oradoras, aí Daniela Fernandes, Luísa França e Maria Eduarda, pelas excelentes exposições, sustentações. Eu acredito que, independentemente do resultado aqui dessa competição, os quatro, né, as três oradoras e o orador, já tem aí um futuro bastante pavimentado aí na oratória, nas sustentações orais, porque vocês têm uma oratória excelente, tem uma clareza na exposição, tem uma fundamentação bastante consistente, então realmente vocês estão de parabéns, tá? Fiquei bastante impressionado e cumprimentá-los por essas atuações de vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então eu declaro aqui encerrado, antes de pedir aqui que os ilustres membros aqui tirem uma foto conosco, né, para ficarmos aí no registro, né? No Tribunal Regional Eleitoral, né?